Ontem, dia 14 de julho, foi feriado nacional na França, com desfiles militares, queima de fogos, bailes, quando se comemora a queda da Bastilha, 1789, um dos eventos mais importantes simbolicamente na Revolução Francesa. Hoje eu não vou falar sobre a Revolução em si, mas há algumas questões importantes que eu acho necessário ponderar. Na verdade, são considerações sobre os reflexos da Revolução até os dias de hoje, para que vocês percebam que toda a história do mundo é bem mais conectada e entrelaçada do que imaginam. Em brevíssimo resumo, imagino que vocês se lembram. A Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social que transformou a França e impactou o mundo inteiro, tendo como causas aí, primeiro, a crise do antigo regime ou ancien regime, por conta da enorme pobreza da maior parte da população, também a classe burguesa insatisfeita e oprimida em meio a impostos absurdos, o regime absolutista do rei Luís XVI, os privilégios enormes concedidos ao clero e à nobreza perdulária e indiferentes. Bom, obviamente, também as ideias iluministas foram fundamentais à Revolução Francesa. E quais foram os principais acontecimentos da Revolução Francesa? A convocação dos Estados Gerais em maio de 1789, que rapidamente se transformou na Assembleia Nacional Constituinte, marcando o fim do absolutismo e o início de uma nova era política. A tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789, era basicamente uma edificação que funcionava meio como prisão, meio como repartição pública, mas que era um símbolo do poder da realeza. A abolição dos privilégios feudais e a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceu princípios de liberdade e igualdade. A instauração da monarquia constitucional e, posteriormente, a Primeira República, com a execução de Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. O período do terror, logo depois, 1793, 1794, sob a liderança do louco do Robespierre, marcado por conspirações, perseguições, assassinatos brutais e milhares de execuções na guilhotina em nome da pureza revolucionária que aconteciam a centenas diariamente nas ruas de Paris, sendo que o próprio Robespierre, de tão sociopata, acabou ele mesmo sendo morto pela guilhotina. A instabilidade política subsequente, que levou ao chamado Diretório, e finalmente o golpe do 18 de Brumário, 1799, orquestrado pelo então general Napoleão Bonaparte, que marcou o fim da Revolução e o início da Era Napoleônica. Então agora vamos adiante. Não existe dúvida, então, de que a Revolução Francesa é inegavelmente um dos eventos mais cataclísmicos e influentes da história mundial. Seus ideais de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, inspiraram movimentos por direitos civis e a queda de regimes absolutistas. Mas, contudo, gente, a narrativa simplista de um avanço inquestionável para a modernidade ignora as profundas e dolorosas cicatrizes deixadas por um processo que, em sua radicalidade, revelou a face mais brutal da busca por uma utopia, e ninguém fala disso. Longe de ser um caminho linear para o progresso, a Revolução Francesa foi um banho de sangue e uma sistemática destruição de valores com inúmeros aspectos negativos de barbárie e de violência que não podem ser negligenciados. Um dos aspectos mais chocantes da Revolução foi a violência extrema que a permeou, como eu já disse há pouco. O período conhecido como terror jacobino, liderado por figuras toscas e ensandecidas como Robespierre, transformou a guilhotina em um símbolo sombrio de um regime que, em nome da virtude revolucionária, ceifou a vida de dezenas de milhares de pessoas num período de poucos meses, não apenas reis e rainhas, mas também nobres, religiosos, opositores políticos e até mesmo revolucionários que caíram em desgraça, além de uma grande quantidade de pessoas que não tinha nada a ver com movimentos contra-revolucionários, muitas delas vítimas de paranoia, calúnia ou de simples desafetos, onde uma mera acusação já era suficiente à condenação à morte. Essa espiral de violência, alimentada pela busca incessante por inimigos da Revolução, demonstrou a total e inquestionável fragilidade da razão quando despida de humanidade.
transformando os ideais libertários em justificativas para a tirania e extermínio. Ou seja, zero liberdade, zero igualdade, zero fraternidade. Além do banho de sangue, a Revolução Francesa foi marcada por uma sucessão aí vertiginosa de regimes, da monarquia constitucional à república, passando pelo diretório, culminando no Império Napoleônico. Essa constante flutuação de poder, as conspirações, os golpes internos revelam a incapacidade de consolidar um sistema de governo estável e verdadeiramente democrático. A promessa de uma nova ordem livre das amarras do antigo regime transformou-se em um ciclo de caos que paradoxalmente abriu caminho à ascensão de um líder ainda mais autoritário, Napoleão Bonaparte, que restauraria a ordem através da força e que depois disso simplesmente tentaria conquistar o mundo, afundando a Europa inteira em um lamaçal gigantesco de cadáveres, tanto em terra quanto pelo mar. Todavia, talvez o ponto mais nefasto tenha sido a sistemática destruição das tradições, dos valores e das instituições que por séculos haviam moldado a sociedade francesa. Influenciados por um racionalismo iluminista abstrato, os revolucionários empreenderam uma campanha de descristianização, confiscando bens da igreja, perseguindo o clero e até mesmo tentando substituir, olha só, o calendário gregoriano que a gente utiliza até hoje por um calendário republicano bizarro. A nobreza, então, foi aniquilada, os seus símbolos destruídos e a própria ideia de uma sociedade baseada em laços históricos e costumes foi violentamente desmantelada. Essa tábula rasa, essa tentativa de construir uma sociedade do zero, ignorou a sabedoria acumulada da tradição e a importância das instituições como elementos de coesão social e senso de pertencimento. Ninguém constrói coisa alguma a partir da demolição sistemática de sua própria história. O vácuo deixado por essa ruptura radical foi preenchido, não pela prometida liberdade, mas pelo terror e pela desordem. Eu realmente espero que vocês aprendam algo sobre isso. E agora outro tópico. Em que ponto toda essa loucura nos desnuda a história da França de hoje? Eu sinceramente penso que o lema liberdade, igualdade e fraternidade foi reafirmado e oficializado muito depois da Revolução Francesa, pelo menos aí 120, 130 anos após a era napoleônica, especialmente no século XX e ainda agora no século XXI, quase como uma tentativa de reparação ou de consolidação dos ideais originais após os vários excessos da Revolução, como se fosse uma assunção de culpa. Inclusive, eu me lembrei agora, esse lema, embora tenha surgido durante a Revolução, com propostas de Robespierre, para que fosse inscrito nos uniformes, nas bandeiras, só foi adotado oficialmente na Terceira República Francesa, no final do século XIX, quando passou a ser inscrito nas fachadas dos edifícios públicos, dos monumentos, e quem já foi a Paris, com certeza, já observou, transformando-se num símbolo central de um país unificado, de identidade republicana e dos valores cívicos franceses. E o lema foi também ratificado após a Segunda Guerra Mundial, durante a qual uma parte significativa da cúpula militar francesa colaborou expressa e escancaradamente com a Alemanha de Hitler, né? Mas isso daí já é história para outro dia, inclusive os franceses abominam tocar nesse assunto com toda razão. Bom, de qualquer maneira, toda essa revalidação quase que obcecada do tema revolucionário teve um preço que a França paga ainda hoje. O excesso e a posição geopolítica francesa, no sentido de manter-se como libertária, igualitária e fraternal perante o mundo, é algo extremamente delicado. E aí eu proponho até um debate. Essa primazia dos valores de liberdade individual e tolerância talvez esteja, sim, em tensão com a coesão social e com a identidade nacional, especialmente em relação à questão da imigração praticamente desordenada e que é de longe a pauta principal das divergências partidárias na França. Uma abordagem excessivamente liberal sempre leva a desafios na integração de comunidades imigrantes, à formação de guetos culturais que se acham muitas vezes acima das leis francesas, ou a dificuldade em impor um modo de vida homogêneo, culminando em gastos governamentais elevados, tensões sociais e, em casos extremos, em problemas de segurança e de criminalidade. Toda liberdade tem um preço, gente.
E quanto mais você bradar aos quatro ventos que tem liberdade, esse preço aumenta. Fica a reflexão.